Coloque tudo nas mãos de Deus. Eu vou ser muito claro com você. Tudo aquilo que você coloca nas mãos de Deus, você pode ter certeza. É impossível de se frustrar. Provérbios 16, versículo 3, diz assim: confia ao Senhor todos os teus sonhos e tudo o que você for fazer. A Bíblia nos assegura que você será bem-sucedido quando confia as suas obras a Deus. Isso nos dá uma certeza incrível de que, ao colocarmos nossas vidas nas mãos do Senhor, Ele é poderoso para fazer além do que podemos pensar ou imaginar. Mas para que isso aconteça de verdade, nós precisamos fazer a nossa parte. E uma das nossas responsabilidades é deixar para trás os pesos que carregamos desnecessariamente. Não aceite mais viver uma vida escrava de sentimentos que te adoecem e te aprisionam. O esgotamento, a sensação de cansaço mental e emocional é o resultado de carregar fardos que não foram feitos para nós. Muitas vezes, sem perceber, acumulamos coisas dentro de nós que não deveríamos ter mantido. E esses fardos, com o tempo, tornam-se simplesmente insuportáveis. É preciso ter a coragem de reconhecer quando estamos carregando algo que não nos pertence, algo que já deveria ter sido deixado para trás. Isso inclui mágoas antigas, traumas não resolvidos, culpas que guardamos no nosso coração e até ressentimentos que acumulamos ao longo do tempo. Esses pesos, se não forem liberados, sufocam nossa alegria, drenam nossa energia e nos impedem de viver plenamente a vida abundante que Deus preparou para nós. Quantas vezes nos apegamos a dores, mágoas e ressentimentos do passado, permitindo que esses sentimentos pesados definam quem somos e moldem a nossa forma de viver. Isso precisa acabar, porque essa definitivamente não é a vida que Deus planejou para nós. Deus deseja que vivamos em liberdade verdadeira, em paz profunda e com o coração leve e alegre. Quando seguramos esses pesos invisíveis, estamos, na verdade, nos distanciando do propósito divino que Ele tem para cada um de nós. Estamos limitando o que Deus pode fazer em nossas vidas, porque ficamos presos em um ciclo de sofrimento, ao invés de confiar e entregar tudo em suas mãos. Você precisa se libertar dessas correntes invisíveis que te prendem no passado e confiar que nas mãos de Deus toda dor pode ser transformada em força e toda mágoa em aprendizado. A palavra do Senhor nos chama a lançar sobre Jesus todas as nossas ansiedades. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, está escrito: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Isso significa, irmãos, que nós não fomos criados para carregar esses fardos sozinhos. Deus não quer que enfrentemos nossas lutas apenas com as nossas próprias forças. Ele está conosco, pronto para aliviar nossos fardos e nos dar o descanso que tanto precisamos. Então confie e entregue tudo nas mãos dele, porque ele se importa profundamente com você e cuida de cada detalhe da sua vida. Você está ouvindo o Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. No final dessa mensagem, eu tenho um convite muito especial para você. Então, coloque aqui também o seu pedido de oração nos comentários. Vamos buscar juntos essa transformação que Deus tem e quer para a nossa vida. Olha só, tem uma coisa muito importante que você precisa entender. Perdoar não tem a ver com o outro. Perdoar tem a ver com você e com a sua liberdade. Muitas vezes nós achamos que perdoar é libertar o outro da culpa ou das consequências, mas na verdade é a nossa própria liberdade que está em jogo. Se você não perdoa, quem sofre é você. Se você guarda mágoa,
Quem carrega esse peso é você. Quando perdoamos, somos nós que nos libertamos das amarras que nos prendem ao passado e às feridas que insistimos em manter abertas. A própria Bíblia nos ensina que devemos perdoar assim como Deus nos perdoa. Em Mateus capítulo 6, versículo 14, está escrito: Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Quando perdoamos, estamos liberando a nós mesmos para sermos curados por Deus. E ao sermos curados, nos preparamos para o futuro que Ele tem para nós. Perdoar é um ato de fé e confiança em Deus. É acreditar que Ele é justo e que cuidará de tudo, inclusive das pessoas que nos feriram. Quando escolhemos perdoar, estamos dizendo a Deus que confiamos nele para nos curar e para cuidar de qualquer injustiça. Essa confiança nos liberta, nos permite seguir em frente com o coração leve e aberto para as novas bênçãos que Deus tem preparado. Precisamos ser sábios em escolher para quem abrimos nosso coração. A Bíblia diz que devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Mas no mundo de hoje vemos muitas pessoas que se alegram com o sofrimento dos outros e choram quando deveriam estar felizes por você. Precisamos ter cuidado com quem compartilhamos nossas dores, pois nem todos têm o coração puro para nos apoiar. Abrir-se para a pessoa errada pode apenas intensificar a nossa dor e nos afastar da cura que Deus quer realizar em nossas vidas. A sabedoria em escolher nossas companhias e em quem confiamos nossos sentimentos é muito importante. Deus nos ensina a sermos cautelosos, para não lançarmos nossas pérolas aos porcos, porque Ele sabe que nem todos que estão ao nosso redor têm boas intenções. Quando somos seletivos com quem compartilhamos nossos sonhos e dores, estamos nos protegendo e garantindo que a nossa jornada de cura e crescimento não seja interrompida por influências negativas. A vida é curta e muitas vezes passamos por ela sem realmente enfrentar aquilo que nos fere. A dor é algo que todos experimentam, mas é necessário que a reconheçamos para que possamos ser curados. Não adianta fingir que está tudo bem, quando por dentro estamos despedaçados. A cura só virá quando lidamos com o que nos atormenta, quando permitimos que Deus complete a obra em nossos corações. Não podemos fluir em nossa plenitude se estamos presos a dores não resolvidas. Reconhecer nossa dor não é sinal de fraqueza, pelo contrário, é um ato de coragem. Quando nos permitimos sentir e enfrentar o que nos machuca, abrimos espaço para a cura de Deus. E essa cura é profunda, verdadeira, capaz de transformar nossas feridas em cicatrizes que contam uma história de superação e de vitória. Sabe, irmãos, às vezes é exatamente nas provações que experimentamos as maiores revelações de Deus. Os desertos da nossa história, aqueles momentos de caos e dificuldade, muitas vezes são o período em que conhecemos uma face do Criador que antes não havíamos visto. É nesses momentos de desafio que Deus se revela de maneira mais profunda, mostrando-nos que Ele está conosco mesmo nas tempestades. Esses momentos difíceis são oportunidades para aprofundarmos nossa fé e confiança em Deus. É no meio da tempestade que aprendemos a depender completamente dele, a reconhecer que nossa força não é suficiente, mas que a graça de Deus nos sustenta. E quando saímos do outro lado, mais fortes e mais próximos de Deus, percebemos que o deserto foi necessário para nos moldar, para nos tornar a pessoa que Ele quer que sejamos. Entregue tudo nas mãos de Deus, inclusive as dores do passado, as feridas que há tanto tempo têm condicionado você a viver de certa forma, a viver uma vida limitada. Permita que Deus renove totalmente a sua vida, sua mente e o seu caminhar.
Ele vai mudar tudo. Ele pode mudar tudo. Creia nisso. Qual peso você tem carregado que deveria ter sido deixado para trás? O que está impedindo você de viver plenamente o que Deus tem para a sua vida? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Confie, entregue e veja o que Deus fará. Ele é fiel e Ele está esperando apenas que você dê o passo de fé para transformar sua vida completamente. Nesse momento eu vou orar por você. Eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você não quiser escrever de forma detalhada, coloque apenas a área da sua vida que você precisa que Deus restaure. E escreva pela fé a seguinte declaração: minha vida está nas mãos de Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pelo fôlego de vida que está nos nossos pulmões. Obrigado por abrir os nossos olhos nesta manhã, nos dando mais uma oportunidade. Cada dia, Senhor, que despertamos é uma nova chance concedida. Somos gratos por isso, mesmo sabendo que não somos merecedores. Mesmo assim, o Senhor escolheu nos dar uma nova chance. Nós nos aproximamos de Ti com os nossos corações quebrantados e com muitas dúvidas, em busca de respostas. Mas eu creio, meu Deus, que à medida que essa irmã e esse irmão ouviram essa palavra, o Teu Espírito Santo trouxe luz, paz e tranquilidade, para que eles possam saber qual é a melhor coisa a ser feita. Que tudo aquilo que não foi dito por mim nessa mensagem seja dito pelo Teu Espírito ao coração e à mente dessa pessoa que me ouve, pois o Senhor conhece a vida de cada um mais profundamente do que qualquer outra pessoa no mundo. O Senhor nos conhece desde antes do início dos tempos. Muito antes de sermos formados no ventre de nossas mães, o Senhor já nos conhecia. E o Senhor continua ao nosso lado. Senhor meu Deus, tem pessoas que estão me escutando agora com o coração despedaçado. Pessoas cujos sonhos não se realizaram e cujos milagres não aconteceram ainda. É como se o amor delas tivesse sido esquecido, mas o Senhor as faz lembrar agora que nunca se esqueceu delas e nunca se esquecerá. Cada oração feita, cada clamor, seja na madrugada fria ou ao longo do dia, foi ouvido pelo Senhor. Nenhum deles passou despercebido. Nós cremos nisso. Por isso, Pai, eu te peço, toca no coração dessa pessoa que está me ouvindo. Faça com que ela sinta o Teu abraço eterno e poderoso, o Teu amor e a Tua presença, forte e implacável. Que todos os medos sejam substituídos pela coragem e pela ousadia. O Senhor é o leão da tribo de Judá e cremos que o Senhor rugirá com força para afastar os sentimentos ruins que tentam nos impedir de avançar. Apenas com o som da Tua voz as trevas se retiram. Cremos nisso, cremos no Teu poder. Eu peço agora, Senhor, de forma especial, por cada pedido de oração que foi colocado aqui nos comentários. Como eu gostaria de poder ler cada um deles. Como eu gostaria de me sentar com essas pessoas, tomar um café, orar junto com elas, chorar junto com elas e nos alegrarmos juntos na Tua presença. Seria maravilhoso, Pai. Mas ainda bem que o Senhor proporciona esses momentos aqui, com todas essas pessoas, através da internet, que quando usada de maneira correta, pode ser um instrumento de bênção, de proclamação do Evangelho. Deus, o Senhor conhece a história de cada um e sabe exatamente o que essa pessoa está passando nesse momento. Que o Senhor opere um milagre, um mover sobrenatural na vida dela. Restaura relacionamentos, restaure a saúde, dê ânimo e força, devolva a alegria e a paz a essa família. Especialmente àqueles que mal conseguem sair da cama, pessoas que há muito tempo não veem a luz do dia. Vá ao encontro dessa pessoa, Deus, e por meio do Teu Espírito, atenda a cada pedido de oração, segundo a Tua vontade.
E o que não for da tua vontade, que seja removido do coração e da mente de cada um. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrar, é com muita alegria que eu quero convidar você e o seu cônjuge para o nosso encontro de casais. Casamento firmado na rocha. Vai ser um tempo de renovação, de crescimento e vitórias para o seu relacionamento. Nós vamos falar muito sobre amor, perdão, aliança e a transformação que pode acontecer quando colocamos Jesus no centro do casamento. Prepare-se para viver momentos inesquecíveis juntos, fortalecer a sua união e construir uma base sólida em Cristo. Não perca essa oportunidade de transformar o seu relacionamento. A sua família é o seu maior patrimônio. Invista nela. Aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado tem um link para você clicar, receber todas as informações e garantir a sua vaga. Não demore muito porque as vagas estão sendo preenchidas rapidamente. Compartilhe essa mensagem porque ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Hoje eu me lembrei da canção do nosso querido irmão Lázaro, que descanse em paz e repouse na eternidade. A música dizia assim: ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar com Deus. Sabe, irmãos, tem dias que a gente já amanhece desanimado, pois logo no início do dia já nos lembramos de tudo aquilo de ruim que aconteceu ontem. Ou quem sabe, tudo aquilo que ficou pendente. São tantos problemas e obrigações que nos sufocam e já fazem com que a gente esteja ansioso logo nos primeiros minutos do dia. No meio de tantos problemas e preocupações, a voz suave, doce e poderosa do Espírito Santo nos lembra que somos filhos amados de Deus. E isso restaura em nós a esperança e nos faz pensar: ainda bem que eu tenho Deus do meu lado. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto com Deus. Eu te convido a abrir o seu coração, independente da sua religião, independente da sua crença, pois Jesus é um só e Ele fala com todos nós da mesma maneira, todos os dias. A Bíblia diz em Salmos 46, versículos 1 e 2, o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se lancem ao meio dos mares. Onde você estaria se Deus não estivesse com você em todos os momentos? Onde você estaria se Deus não tivesse tirado você de onde você estava no passado e te colocado em um novo caminho, no caminho da luz e da paz? Jesus nos resgatou e ainda bem. Por causa de Jesus, nós temos esperança, temos alegria e temos um propósito de vida. Tem alguns momentos de sua vida em que as coisas vão parecer fora do controle, sabe? Quando olhamos em volta e não temos ideia de como lidar com aquilo que está acontecendo conosco. Nesse momento, ao invés de você juntar todas as suas forças e tentar fazer as coisas do seu jeito, se entregue na presença de Deus. Declare a sua dependência nele e receba a força que vem dele, que é diferente de tudo aquilo que você já possa ter experimentado na sua vida. O problema da maioria das pessoas é que por causa das tarefas do dia, da rotina, das obrigações e das dificuldades, muitas pessoas se esquecem que Deus também é um Deus de descanso e alívio.
Meu querido irmão, minha querida irmã, você precisa tirar um momento do dia para respirar profundamente e pensar: ainda bem, eu tenho Deus. Escreva isso aqui nos comentários como uma afirmação de fé. Ainda bem que eu tenho Deus. Quando tudo dá errado em nosso dia e nós chegamos em casa exaustos e totalmente fragilizados, o que pode alimentar a nossa fé? A certeza de que, ainda bem, nós temos Deus. Quando algo que nós queríamos muito simplesmente não acontece e a nossa expectativa é frustrada, o que nós dizemos? Ainda bem, eu tenho Deus. Quando estamos passando por um momento de tempestade e incertezas em nossa vida, qual é a nossa única certeza? Ainda bem, nós temos Deus. Declare isso durante as batalhas. Declare isso quando estiver frente a frente com o inimigo. Diga em voz alta, diga em oração, diga isso dentro da sua mente. Declare isso até que o seu espírito, a sua alma, entenda que eles não estão só. E entendam que o Deus vivo está ao seu lado. Ele está dentro de você. No Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 17, diz assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Esse versículo marca o ponto de reflexão do filho pródigo, quando ele percebe como a vida na casa de seu pai era muito melhor do que a situação em que ele se encontrava. É um momento de arrependimento e desejo de retorno que nos lembra do amor e da graça de Deus. Nesse momento, irmãos, é como se aquele filho se lembrasse: eu tenho uma casa, eu tenho um lar, eu não preciso passar por isso, eu não preciso ficar aqui. Ele volta para casa e a palavra de Deus nos diz que, ao avistar o seu filho de longe, o pai vai correndo em direção a ele. Eu tenho certeza que esse filho deve ter tido um pensamento do tipo: ainda bem que meu pai me ama, ainda bem que ele me aceitou de volta. Talvez você esteja aí hoje desanimado, desiludido, se sentindo culpado por coisas que você fez, ou por coisas que você deixou de fazer, ou ainda por ter se afastado da casa do seu pai. Mas eu quero dizer que o nosso Pai nos oferece o perdão. Ainda bem que Deus não nos trata segundo os nossos próprios pecados. Salmo 103, verso 10 diz: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Se você está sendo abençoado por essa mensagem, você também pode abençoar outras pessoas. Para isso, basta que você dê o like no vídeo, porque através do seu like, o YouTube entrega esse conteúdo para milhares de vidas que, assim como você, precisam receber essa palavra de esperança e de renovo. Aproveite que você parou para dar o like e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Ative o sininho das notificações e selecione a opção todas para que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal. E por falar nisso, os membros do canal agora podem fazer parte do meu grupo de WhatsApp. Se você já se tornou membro do Minuto com Deus aqui no YouTube, acesse no seu celular ou no seu computador a aba Comunidade. Lá você vai encontrar um link que te dá acesso a um grupo exclusivo do WhatsApp ou do Telegram do Minuto com Deus. Não se deixe desanimar mais por causa das tempestades, das circunstâncias, pois enquanto você estiver vivo, você vai enfrentar problemas, dificuldades, doenças, perdas, preocupações, todo tipo de adversidades. Mas enquanto houver fôlego de vida em você, enquanto seus olhos continuarem a se abrir todas as manhãs, você estará recebendo do Senhor uma nova oportunidade de recomeçar e uma chance para poder lembrar à sua alma de que você não está sozinho. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, pois no final da mensagem eu vou orar pela sua vida.
Ainda bem que o Deus que criou o universo, aquele que é o início e o fim, aquele que fez tudo surgir apenas com o som de sua doce e poderosa voz, esse Deus mora em seu coração e permanecerá contigo até depois do fim. Ainda bem que nós não estamos sozinhos, irmãos. E ainda bem que, mesmo que passemos por problemas e dificuldades aqui na terra, nós sabemos que a nossa morada definitiva não é aqui. Afinal, estamos só de passagem. Nós vamos morar no céu. Nós vamos morar com Deus por toda a eternidade. Receba essa palavra em nome de Jesus. Nesse momento, eu quero orar por você. Senhor, muito obrigado por essa palavra de hoje. Obrigado por tua presença em nossas vidas e por essa oportunidade que o Senhor nos dá de recomeçar e viver novamente todos os sonhos que tu tens para nós. Ainda bem que temos o Senhor conosco. Ainda bem que a tua presença nos persegue, seja na mais alta montanha ou no mais profundo dos vales. Nos perdoe, Pai, por muitas vezes darmos ouvidos ao inimigo e permitirmos que as trevas tomem conta da nossa mente e do nosso coração. Pedimos perdão por todas as vezes que agimos contra a tua palavra e a tua vontade. Purifica o nosso coração e nos transforma, Senhor. Eu não saberia o que seria de mim sem a tua presença, Deus. Eu não consigo imaginar como estaria a minha vida sem o Senhor nela. Tudo o que temos é porque o Senhor nos deu. O fôlego de vida que respiramos agora, o alimento que temos todos os dias, o sol que se levanta e se põe, tudo é permissão do Senhor. Nós te agradecemos por isso, Deus, pois tudo o que temos vem de ti. Que esse irmão e essa irmã que me escutam agora possam se lembrar de quem o Senhor é. Todas as vezes que o inimigo os cercar, todas as vezes que as forças do inferno se levantarem contra eles, que eles possam respirar fundo, olhar para ti e lembrar: ainda bem que eu tenho o Senhor. Ainda bem que o Senhor está comigo. Eu apresento diante de ti cada pedido de oração deixado aqui nos comentários. Pessoas quebrantadas, buscando por um milagre, uma mudança em suas vidas. Eu não conheço o nome de todas elas, Senhor. Nem consigo ler cada pedido aqui. Mas o Senhor conhece cada detalhe da vida de cada um. Restaura o casamento daquelas pessoas que estão orando por essa causa. Dá vida àquele que está morto. Dê cor àquele que está cinza. Cura aqueles que clamam por um milagre, seja para si mesmos ou para alguém que eles conhecem. Que o Senhor derrame a unção da cura, pois o Senhor é o Deus do sobrenatural. Visita, Pai, aqueles que não conseguem nem sair da cama por causa da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico. Faça a tua luz brilhar na mente e no coração dessas pessoas, mostrando-lhes uma saída em meio ao caos que se encontram. Restaura as famílias, Senhor. Promova milagres na vida financeira de cada um. Abre portas de emprego. Ajude essas pessoas a enfrentar as causas na justiça, dando a elas a vitória. Que cada pedido feito aqui seja atendido conforme a tua vontade, pois cremos que a tua vontade é o melhor para a nossa vida. E todos os dias, quando o inimigo se levantar, quando nos sentirmos fracos, nós nos lembraremos: ainda bem que Deus está comigo. Ainda bem que o Senhor está conosco. É por isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir para você uma coisa muito simples, mas que pode mudar a vida de uma pessoa. Compartilhe essa mensagem com os seus contatos, com as pessoas que você conhece. Não precisa baixar o vídeo, porque quando você baixa o vídeo, ele ocupa um espaço muito grande no celular. Basta você copiar o link aqui do YouTube e enviar nos grupos que você participa. Um simples clique para compartilhar pode mudar a realidade de alguém, pode transformar uma vida para sempre. Nós não sabemos a dimensão do poder de uma palavra quando ela cai em solo fértil. Então compartilhe com todos que você ama, com aqueles que precisam descobrir o amor
verdadeiro de Jesus. Depois de muitos pedidos enviados por vocês que acompanham o Minuto com Deus, as mensagens voltaram ao formato original, mais curto e mais direto. E eu conto com você para compartilhar dessa forma, copiando o link e enviando para as pessoas. Essa é a melhor maneira de você contribuir com esse ministério. O nosso intuito é apenas um: que todos reconheçam quem Jesus é. Amém? Faça parte disso. Evangelize de forma simples e rápida. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Livro do profeta Oséias, capítulo 11, versículos 1 e 2, a parte A do versículo 2. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. Hoje eu quero falar sobre a importância de ouvirmos a voz de Deus e as sérias consequências que podem surgir quando ignoramos seus conselhos e advertências. Vamos refletir sobre como Deus utiliza a sua palavra, Deus usa as pessoas ao nosso redor e também as circunstâncias para nos guiar. E nós também vamos ver exemplos bíblicos de pessoas que sofreram por não darem ouvidos à voz de Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo. O seu like é muito importante. É através do like que nós alcançamos milhares de pessoas todos os dias com a palavra de Deus. Se você está chegando hoje aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você gosta de conteúdo cristão, se você está procurando por um espaço onde a palavra de Deus seja pregada, sem defender religião, placa de igreja ou instituições, você está no lugar certo. Eu convido você a conhecer os outros vídeos do canal, se inscreva aqui e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal. E na descrição do vídeo tem várias outras maneiras de você nos ajudar. No final da mensagem eu quero orar por você, pela sua vida, pela sua família. Por isso escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E escreva a seguinte frase: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Escreva isso como uma declaração de fé. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Irmãos, eu ainda quero mencionar outras passagens bíblicas. A primeira, Provérbios capítulo 1, versículos 24 ao 26 está escrito: Eu chamei e convidei, mas vocês não me ouviram e não me deram atenção. Vocês rejeitaram todos os meus conselhos e não quiseram que eu os corrigisse. Assim, quando estiverem em dificuldades, eu rirei. E quando o terror chegar, eu caçoarei de vocês. Nesse mesmo capítulo de Provérbios, do verso 30 ao 33, Salomão continua dizendo: Não aceitaram os meus conselhos, nem prestaram atenção quando eu os corrigi. Portanto, receberão o que merecem e ficarão aborrecidos com as coisas que fizeram. Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Mas quem me ouvir
terá segurança. Presta atenção. Quem me ouvir terá segurança. Viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Irmãos, Deus fala conosco de diversas maneiras. Deus constantemente ele busca se comunicar com o homem. Deus usa diversas formas para transmitir a sua vontade e a sua direção. Deus usa a palavra. A Bíblia é a principal fonte pela qual Deus fala conosco. As palavras contidas na Bíblia são eternas, são carregadas de sabedoria. Deus também usa pessoas. Deus usa pessoas próximas a nós. Deus usa mensagens como essa que você está ouvindo. Deus usa nossos líderes espirituais, às vezes um amigo, às vezes alguém da família. Muitas vezes Deus usa o seu pai, a sua mãe, para nos aconselhar e nos guiar. E Deus também usa as circunstâncias. Muitas vezes Deus permite que certas situações aconteçam em nossas vidas para nos corrigir, para nos ensinar. Portanto, quando alguém diz, eu não consigo ouvir a voz de Deus, talvez essa pessoa não esteja atentando de forma suficiente para a palavra do Senhor. Ela não tem dado um tempo para ler a Bíblia, para refletir no que a Bíblia está dizendo. Talvez ela não tenha sensibilidade suficiente para discernir a voz de Deus que está sendo falada através de alguma pessoa próxima a ela. Deus usa pessoas para nos ensinar, para nos advertir, para nos transmitir conhecimento, só que nós temos que ter sensibilidade para perceber isso. Ou talvez essa pessoa que diz não estar conseguindo ouvir a voz de Deus não esteja tendo o discernimento necessário diante de uma circunstância, seja ela favorável ou desfavorável. O fato é que Deus não se calou, Deus continua falando. E ainda tem pessoas que ouvem a voz de Deus, mas que ignoram. Os textos de Provérbios que eu li no começo nos mostram claramente as consequências de ignorar a voz de Deus. Isso pode ter consequências graves na nossa vida. Aqueles que rejeitam os conselhos e a correção de Deus acabam sofrendo por suas próprias escolhas. Quando nós estamos em dificuldades e não ouvimos a voz de Deus, nós ficamos ainda mais desprotegidos e vulneráveis. A insensatez e a autossuficiência levam à destruição. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Só que Davi cometeu um grave erro ao ignorar a advertência de que Batseba era casada com Urias. Davi viu uma mulher, desejou essa mulher, mas um soldado falou com ele, essa mulher é casada. Essa mulher é esposa de Urias. Mesmo assim, Davi desobedeceu. Davi desconsiderou essa advertência. E isso levou ele a um pecado terrível, resultando em sofrimento, tanto para ele como para a sua família. Outro exemplo que nós podemos encontrar na Bíblia é Sansão. Apesar da sua força, apesar do seu chamado, apesar de ser um homem grandemente usado por Deus, Sansão não ouviu a advertência de seus pais sobre se envolver com mulheres filisteias. A sua desobediência culminou na sua captura e na sua morte trágica. Portanto, irmãos, ouvir a genuína voz de Deus é muito importante, é essencial para que a gente possa viver uma vida de segurança e tranquilidade. Ignorar os conselhos de Deus e as advertências pode trazer sérias consequências para nossas vidas. E nós também não podemos escolher o que queremos ouvir. Deus vai falar
o que nós precisamos ouvir, de acordo com as nossas necessidades. Em 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 3 ao verso 5, Paulo escreveu o seguinte: Você descobrirá, Timóteo, que daqui a um tempo o povo não vai mais ter estômago para ensino sólido. No entanto, vão se encher de alimento espiritual estragado, mensagens cativantes que combinam com suas fantasias. Eles vão virar as costas para a verdade, vão trocá-la por ilusão. Os profetas de Deus, irmãos, eram usados para denunciar o pecado e para contar o que Deus pretendia fazer em determinada situação. E eles falavam sem medo, quer fossem coisas boas ou coisas más. Que eu e você possamos estar atentos à voz de Deus e buscar a sua sabedoria em todas as circunstâncias. Nesse momento eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e pelos teus conselhos. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos sempre atentos à tua voz, a ouvirmos e obedecermos às tuas instruções. Perdoa-nos por todas as vezes que fomos teimosos e insensatos. Conduze-nos pelo caminho da sabedoria e da paz. Que possamos sempre buscar a tua orientação e viver de acordo com a tua vontade. Que os nossos ouvidos estejam preparados para receber o alimento sólido. Que toda palavra que vier direto do trono do Senhor seja recebida em espírito por nós e seja acolhida dentro do nosso coração, porque assim sabemos que poderemos viver uma vida segura e tranquila. Ó Deus, que essa pessoa que está me ouvindo, essa irmã, esse irmão, não ignore os conselhos do Senhor, as advertências que o Senhor tem feito na vida dele e na vida dela, para que não sofram as consequências. Nos perdoe porque muitas vezes nós queremos escolher dentro da tua palavra aquilo que serve para nós. Mas hoje reconhecemos que não há nada como a palavra do Senhor, que foi escrita para mostrar o caminho para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Cada parte das Escrituras é inspirada por ti e útil de um modo ou de outro para nos mostrar a verdade, para denunciar a nossa rebelião, corrigir os nossos erros, ensinar como viver nos teus caminhos. E é por meio da tua palavra que somos unidos e moldados para toda boa obra que o Senhor colocar em nossas mãos para fazer. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida dessa pessoa que está me ouvindo. Que o Senhor visite essa família em cada uma das suas necessidades. Dê alimento, Pai, àqueles que estão necessitados. Abre as portas de emprego. Derrama a tua cura. Ó Deus, promove a restauração desse casamento que está em crise. Abençoe a vida dessa pessoa em todas as áreas da sua vida. É por isso que eu oro e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Em março de 2025, nós vamos embarcar em um cruzeiro maravilhoso, Cruzeiro Internacional Minuto com Deus, a bordo do luxuoso MSC Esplêndida, que oferece diversas opções de lazer, piscinas, spa, restaurantes temáticos, entretenimento para toda a família. Aproveite a oportunidade de criar memórias afetivas inesquecíveis ao lado de quem você ama, enquanto você se conecta profundamente com Deus, porque em momentos especiais durante o cruzeiro eu estarei ministrando a palavra de Deus para fortalecer a sua fé e o seu relacionamento com Ele. Um convite perfeito para descanso, reflexão e comunhão com a sua família e com o Senhor. Comente Cruzeiro MCD aqui nos comentários e um agente de viagem vai entrar em contato com você.
A fé é gerada em nós quando ouvimos a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, verso 17 diz: a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A palavra de Deus nos convida a termos uma confiança inabalável nele, mas para isso devemos primeiro olhar para trás, para a nossa origem, e entender que, assim como Deus fez com Israel, ele pode fazer conosco. Quando Abraão foi chamado por Deus, ele não tinha filhos e era improvável que viesse a ter, porque ele já era velho e a sua esposa, Sara, era estéril. Mas Deus fez a ele uma promessa de que seria pai de uma multidão. E no tempo certo, a promessa de Deus se cumpriu. A palavra que eu quero compartilhar com você nessa manhã está no livro do profeta Isaías, capítulo 51, do verso 1 ao 3. Está escrito assim: o Senhor Deus diz: escutem os que procuram a salvação, os que pedem a minha ajuda. Lembrem da rocha da qual foram cortados, da pedreira de onde foram tirados. Pensem no seu antepassado Abraão e em Sara, de quem vocês são descendentes. Abraão não tinha filhos quando eu o chamei, mas eu o abençoei e lhe dei muitos descendentes. Eu, o Senhor, terei compaixão de Jerusalém e de todas as suas casas que estão em ruínas. Eu farei com que as suas terras secas virem um jardim, como o jardim que plantei na região do Éden. Ali haverá alegria e felicidade. Haverá música e cânticos de louvor. Amém. Aleluia. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você agora para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente olha para a nossa vida e o que nós conseguimos enxergar são apenas circunstâncias contrárias. Lidamos com a tristeza, com as dores, com as perdas, com a incapacidade de administrar a nossa própria vida, de lidar com os nossos problemas. Aí, quando a gente lê as promessas de Deus, nós não conseguimos sequer imaginar que coisas boas possam acontecer com a gente. Mas eu quero que você saiba que Deus é o Deus do impossível. Ele abriu o mar para que o seu povo passasse e fosse liberto da escravidão do Egito. Deus sustentou Israel no deserto, onde não havia nenhum recurso, e não deixou que nada lhes faltasse. Deus fez chover pão do céu para alimentar seu povo. Deus fez brotar água da rocha para saciar a sede das pessoas. Eu não sei quais são os problemas que têm te afligido, mas eu quero te lembrar hoje que Deus não se esqueceu de você. Receba essa palavra. O profeta Isaías diz assim: lembrem-se da rocha da qual foram cortados. A rocha na qual eu e você podemos nos firmar é Jesus Cristo. Ele dá força ao cansado, revigora o que está abatido, enche de coragem o que se encontra em dúvidas. O Senhor trouxe você aqui nessa mensagem para dizer que ainda não é o seu fim. Por mais que as circunstâncias digam o contrário, por mais que as pessoas olhem para a sua vida agora e não vejam nenhuma possibilidade de você vencer essa batalha, Deus manda te dizer que Ele é aquele que abre portas e fecha portas. Ele pode ter permitido que algumas portas se fechassem para você, mas no tempo certo Ele vai abrir outras portas.
e você poderá entrar por elas e experimentar um tempo favorável na sua vida. Deus está cuidando de você, da sua família, do seu sustento, da sua saúde. Ele sabe como está o seu coração. Deus sabe o quanto você tem sofrido por causa desse problema que tem te afligido. Mas não desanime. Olhe para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo, aquele que venceu a morte, venceu o inferno, o pecado, e que hoje te faz mais do que vencedor. Se você crê nessa palavra, declare aqui nos comentários pela fé: eu sou mais que vencedor. E escreva também aqui o seu pedido de oração. Nesse momento, eu quero orar por você. Amém? Antes de orar, eu queria pedir uma coisa muito importante. Deixe o seu like aqui no vídeo, porque é através do seu like que a gente consegue alcançar todos os dias milhares de pessoas. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no nosso canal e conheça os nossos outros vídeos que eu posto aqui todos os dias. Não se esqueça de ativar as notificações do YouTube para ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Amém? Nesse momento, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua santa e poderosa palavra. Palavra que é viva e eficaz, capaz de gerar fé em nossos corações. Obrigado, Pai, por nos chamar de volta às nossas origens, nos lembrando da rocha na qual estamos firmados. Assim como o Senhor fez com Abraão, cumprindo a promessa que parecia impossível aos olhos humanos, nós também confiamos que Tu podes cumprir as promessas em nossas vidas. Senhor meu Deus, queremos hoje olhar para Ti com a nossa confiança renovada, sabendo que, por mais difíceis que as coisas possam estar, Tu és o Deus do impossível. Assim como fizeste chover pão do céu e brotar água da rocha para o Teu povo, cremos que o Senhor proverá tudo aquilo que for necessário para o nosso sustento, tanto materialmente quanto espiritualmente. Meu Deus, que o Senhor fortaleça o cansado, revigore o abatido e renove a esperança daqueles que estão em dúvidas ou que estão nesse momento enfrentando grandes desafios. Nós entregamos a Ti os nossos problemas, nossas lutas, as nossas incertezas. Sabemos que Tu és o Deus que abre portas e que traz soluções onde o homem não vê saídas. Aumenta a nossa fé. Nos faça lembrar de que somos mais que vencedores em Cristo Jesus e nos ensina a descansar nas Tuas promessas. Ó Deus, que cada pessoa que está ouvindo essa oração seja tocada nesse momento pelo Teu Espírito Santo e experimente o Teu cuidado e a Tua paz. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Baixe no seu celular o aplicativo Minuto com Deus, agora sim atualizado para Android e iOS. Nós ainda temos vagas para o encontro de casais, mas não demore para fazer a sua inscrição. O link para você se inscrever vai estar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos do WhatsApp. Clica aqui embaixo em compartilhar e em seguida clique no WhatsApp. Aí você pode mandar para suas listas de transmissão, para os seus grupos ou para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir hoje algo da parte de Deus. A palavra do Senhor tem o poder de transformar a vida das pessoas.
Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Deus tem algo novo para a sua vida nesta semana. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento eu me coloco diante de Ti, em nome de Jesus, intercedendo por essa pessoa que está me ouvindo agora, essa pessoa que está ouvindo essa palavra. Eu te peço, Pai, que a semana dela seja cheia da Tua presença, das Tuas bênçãos, e que ela sinta o Teu cuidado em cada detalhe da sua vida. Que o Senhor a capacite para vencer os desafios que possam surgir pela frente. Que ela tenha a força necessária para não desistir no meio do caminho. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor renove as esperanças no coração desse irmão e dessa irmã, para que eles enxerguem as novas oportunidades que o Senhor está colocando diante deles, oportunidades vindas diretamente do céu para a vida deles. Que essa semana seja um tempo de recomeço, de portas abertas e de milagres. Eu declaro, ó Pai, pela fé, que todas as promessas que o Senhor tem para essa pessoa que está me ouvindo se cumprirão. Que ela possa viver o sobrenatural do Senhor em cada área da sua vida. Ó Deus, que a paz que excede todo o entendimento invada o coração e a mente dessa pessoa agora, trazendo clareza, discernimento, coragem e determinação para que ela tome as decisões certas. Eu entrego a semana dela em Tuas mãos e declaro em nome de Jesus que ela será abençoada e guardada por Ti em todos os seus caminhos. Amém? Em nome de Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos começando uma nova semana e eu quero te lembrar que Deus tem algo novo reservado para você. Não importa como foi a sua semana passada, hoje é um novo dia, uma nova chance para recomeçar, para renovar suas forças e seguir em frente. A cada início de semana, irmãos, Deus nos dá a oportunidade de deixar para trás o que passou e olhar para frente com confiança, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Essa semana pode ser o momento em que você verá o cumprimento daquela promessa que há muito tempo você tem aguardado. Então, eu te encorajo a começar a sua semana com fé, com a certeza de que o Senhor está preparando algo sobrenatural para a sua vida. Amém? O que Ele tem para você é maior do que tudo que você possa imaginar. Creia que Deus está ao seu lado, guiando cada um dos seus passos. Se você crê nisso, declare em voz alta: eu creio que o Senhor está agindo na minha vida nesta semana. Amém? Deus tem algo novo vindo diretamente do céu para você, para a sua família. Você crê nisso? Se você crê, receba em nome de Jesus. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto com Deus. O Senhor está te preparando para viver o sobrenatural e você pode escolher hoje entre ignorar o chamado de Deus ou se entregar a Ele e a tudo o que Ele tem para a sua vida. Qual é a sua escolha? Se você recebe pela fé todas as promessas que Deus tem reservado para você, escreva aqui nos comentários, como um ato de fé. Escreva assim: eu me entrego a Ti, Senhor. Coloque isso aqui como uma declaração profética. Eu me entrego a Ti, Senhor. E em seguida você pode escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração. Começar uma nova semana é sempre uma oportunidade de renovação. Talvez a semana passada tenha sido cheia de desafios e dificuldades, mas hoje você tem a chance de recomeçar.
com a certeza de que Deus está ao seu lado. Ele vê todas as suas lutas, conhece suas preocupações e sabe o que você tem enfrentado. Mas saiba que em cada batalha Ele está presente, cuidando de cada detalhe da sua vida. Deus tem o poder de transformar situações impossíveis em vitórias grandiosas. E nessa semana, Ele está trabalhando ao seu favor, mesmo que você ainda não veja o resultado. Muitas vezes, irmãos, o que parece ser um período de silêncio é, na verdade, o momento em que Deus está preparando algo extraordinário. O que hoje pode parecer uma porta fechada, amanhã pode ser a oportunidade que você tanto esperava. E é por isso que você precisa continuar firme, acreditando que algo novo está por vir. A Bíblia nos ensina que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E isso significa que, assim como o sol nasce a cada dia, a graça de Deus também se renova sobre a sua vida e a cada novo amanhecer. Então, não importa o que aconteceu ontem ou na semana passada, hoje Deus está te dando uma nova chance, uma nova oportunidade para viver o que Ele tem preparado para você. No Evangelho de Mateus, capítulo 8, do verso 1 ao verso 4, está escrito: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero, ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Sabe, irmãos, eu tenho aprendido algumas coisas do caráter e da personalidade de Jesus. E hoje eu vou compartilhar algo sobre isso com vocês. Existem coisas que eu até já sabia, eu até já conhecia, mas é impressionante, pois todas as vezes que eu penso que já aprendi tudo o que havia para aprender sobre Cristo, Ele vem através do Espírito Santo, com toda a sua calma e paciência, e me mostra que eu estava totalmente equivocado. Ele revela o quão profundo Ele é e como é impossível para nós, seres humanos, compreendermos completamente. Quando nós lemos os Evangelhos, nos aproximamos muito de Jesus, pois a gente vai vendo o que Ele fazia, como Ele se comunicava, vemos os momentos em que Ele curava, os momentos em que Ele pregava, vemos quando Ele era duro e corrigia quem precisava ser corrigido, geralmente as pessoas mais religiosas, diga-se de passagem. E vemos também quando Ele acolhia e mostrava que o Pai nos ama, como Ele fazia quando estava cercado de pecadores e pessoas marginalizadas pela sociedade. A profundidade do amor de Jesus é algo que transcende a compreensão humana. Ele não apenas curava o corpo, mas também tocava a alma, restaurando a dignidade e a esperança daqueles que a sociedade havia rejeitado. E é exatamente isso que Ele quer fazer na sua vida hoje. Ele quer te restaurar, te curar e te mostrar que você é único e especial aos olhos do Pai. Imagine por um momento o leproso se aproximando de Jesus. Naquela época, os leprosos eram considerados impuros e por isso eram excluídos da sociedade. Eles não podiam se aproximar das pessoas, muito menos tocá-las. Mas esse leproso, movido por uma fé inabalável, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Ele não apenas acreditava no poder de Jesus, mas também reconhecia a autoridade de Cristo. E qual foi a resposta de Jesus? Eu quero, seja limpo. Em um simples gesto, Jesus não apenas curou a lepra, mas restaurou a dignidade e a esperança daquele homem. Talvez você esteja se sentindo como aquele leproso, excluído, rejeitado, carregando feridas que parecem nunca cicatrizar.
Talvez você sinta que a sua dor é única, que ninguém jamais experimentou o que você está passando. Mas eu quero te dizer algo: Jesus entende a sua dor. Ele vê o seu coração e conhece cada lágrima que você derramou. E Ele está dizendo hoje: eu quero te curar, te restaurar, te fazer novo, nova. Você é especial aos olhos do Pai. Não importa o que o mundo tem falado sobre você ou o que você tem enfrentado. Deus te vê como alguém com valor, alguém que merece receber um novo começo e uma nova chance de viver a plenitude que Ele tem para você. À medida que você começa essa semana, lembre-se de que, assim como Jesus restaurou aquele leproso, Ele também pode restaurar qualquer situação que você esteja enfrentando. Os desafios da semana podem parecer difíceis, mas com Cristo ao seu lado, você será capaz de superá-los. Que cada dia desta semana seja uma oportunidade para você ver o poder de Deus agindo em sua vida. Nesse momento, eu quero orar por você. Pai amado, eu quero te agradecer por essa mensagem e por essa semana que estamos começando. Obrigado por cada pessoa que está ouvindo essa palavra e por tudo que o Senhor tem preparado para nós. Que essa semana seja de bênçãos, de vitórias e de crescimento espiritual. Eu quero te pedir perdão por todas as vezes que falhamos, seja com palavras, pensamentos ou atitudes. Sabemos que muitas vezes nos distanciamos do teu caminho, mas hoje reconhecemos nossos erros e queremos pedir que o Senhor nos purifique, que o teu perdão nos renove e que a tua graça nos fortaleça, para que não caiamos novamente. Perdoa-nos, Senhor, por toda desobediência, por qualquer atitude que tenha entristecido o teu coração. Dá-nos um novo começo, com o coração limpo e disposto a seguir os teus planos. Pai, eu também quero te apresentar os pedidos de oração de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Muitos, ó Deus, estão passando por situações difíceis e angustiantes, e eles colocam suas vidas diante de Ti agora. Eu oro por aqueles que estão enfrentando enfermidades, seja no corpo ou na alma. Que o Senhor traga cura para os enfermos, restauração completa para aqueles que estão sofrendo com dores físicas ou emocionais. Eu clamo também por aqueles que estão enfrentando crises financeiras. Sabemos que o Senhor é o dono de todo o ouro e toda a prata. Que o Senhor abra as portas de emprego para aqueles que estão desempregados. Que haja provisão para aquele que está passando necessidade e que a tua bênção esteja sobre a vida financeira de cada um. Senhor, eu peço por restauração nas famílias. Quantos estão vivendo conflitos em casa, entre marido e mulher, entre pais e filhos, ou até mesmo entre irmãos? Que o Senhor traga reconciliação e que a tua paz invada esses lares, para que haja união e harmonia novamente. Eu oro pelos relacionamentos que estão desgastados, para que o Senhor renove o amor e a compreensão. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você gostaria de experimentar um tempo de avivamento no seu relacionamento conjugal? Se você tem esse desejo, eu quero convidar você para participar do nosso 6º encontro de casais, Casamento Firmado na Rocha. Deus pode restaurar o seu relacionamento, Deus pode fortalecer a sua união, Deus pode restabelecer as pontes e derrubar os muros que foram criados. Eu convido você a estar aqui conosco em um final de semana, em Belo Horizonte, e eu tenho certeza que Deus pode promover um milagre na sua vida. Nenhum relacionamento é tão bom que Jesus não possa torná-lo excelente. Invista na sua família. Ela é o seu bem mais precioso. Aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado, eu vou deixar um link e um número de WhatsApp. Se você quiser clicar no link, você pode receber todas as informações. Se você estiver ouvindo essa mensagem e
Se por algum motivo a pessoa que te repassou esse vídeo não mandou o link para você ou o número do WhatsApp, entre lá no nosso canal no YouTube, porque essa informação vai estar lá. Eu espero você aqui para que nós tenhamos esse momento de comunhão, de compartilhar a palavra em um final de semana que vai marcar a sua vida conjugal. Compartilhe essa mensagem porque ela pode mudar a semana de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Deus tem poder para transformar a sua vida e eu creio que Ele vai fazer isso hoje. Receba essa palavra no seu coração. Não existe nada que seja impossível para Deus. Toda a ansiedade, todo o medo, toda a angústia do mundo se prostram diante de Deus nesse momento. Tudo que você tem sentido de ruim no seu coração está se prostrando diante de Deus e está batendo em retirada, porque o seu coração, a sua mente, o seu corpo pertencem a Deus. Você está blindado pelo Espírito Santo. E eu declaro que a partir de hoje, a única coisa que terá espaço e que vai fazer morada no seu coração é o Espírito Santo de Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e nesse momento você está ouvindo o Minuto com Deus. Eu quero ler a palavra do Senhor com você, que está em Salmos 55, versículo 22. Diz assim: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele os susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Tem sido cada vez mais difícil viver um dia de cada vez, não é mesmo? Para algumas pessoas, o simples ato de estar no presente exige delas um esforço tão grande que é como se estivessem fazendo um exercício físico. Muitas vezes, os problemas se acumulam e quando menos percebemos, alguns problemas da semana passada se juntam com os problemas do dia de hoje e ainda com as preocupações do futuro. Tudo isso se une e forma uma grande bola de neve. E nós nem conseguimos mais distinguir quais são os problemas de antes, quais são os de hoje e quais são os problemas que podem nos afetar no futuro. Mas o nosso Deus é poderoso para nos ajudar a lidar com todas essas preocupações. A palavra de Deus nos ensina a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Precisamos confiar no Senhor e acreditar que Ele está no controle de todas as coisas. Quando colocamos nossas preocupações nas mãos de Deus, encontramos paz e alívio. Jesus nos ensinou a orar pedindo o pão nosso de cada dia, mostrando que devemos confiar em Deus para suprir nossas necessidades diárias, sem nos preocuparmos excessivamente com o futuro. O pão de hoje é o único pão que nós podemos comer. O pão de amanhã, Deus proverá. E o pão de ontem já passou. Portanto, devemos viver um dia de cada vez, confiando na provisão e no cuidado de Deus para esse dia. Antes de continuar, eu quero pedir algo muito importante. Dê o like no vídeo, porque através do seu like nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias com a palavra de Deus. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a conhecer os outros vídeos aqui do nosso canal, a se inscrever no canal Minuto com Deus e ativar o sininho das notificações que vai aparecer para você, selecionando a opção Todas, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal. Irmãos, imagine uma pessoa que está constantemente preocupada com o seu futuro, assim como um estudante está preocupado em tirar boas notas, em conseguir ter um bom emprego,
uma carreira de sucesso. Essas preocupações podem se tornar tão intensas que a pessoa acaba perdendo o prazer e o foco nas tarefas do dia a dia, o que pode levar a problemas de saúde mental, como a ansiedade ou a depressão. Mas quando essa pessoa coloca sua confiança em Deus e busca a direção do Senhor, ela pode encontrar a paz que excede todo o entendimento. Deus nos chama a confiar nele e a viver cada dia na sua presença. Ele nos dá forças para enfrentar cada desafio e nos ensina a descansar em seu amor. Quando reconhecemos que Deus está no controle, podemos deixar de lado nossas preocupações e viver de maneira mais plena e saudável. Agora pense em alguém que está criando um filho, alguém que está sentindo nos ombros o peso e a responsabilidade de formar um ser humano. Essa pessoa pode se cobrar excessivamente em ser perfeita, em não falhar nunca e sempre estar um passo à frente de tudo, sem se dar conta de que ela não está formando uma cópia dela mesma. E de certa forma, ainda que estivesse, ela não teria como exigir que seu filho ou filha fossem perfeitos. Afinal, essa pessoa não é perfeita, pois todos nós somos cheios de falhas. Deus, o nosso Pai Celestial, nos ensina a amar e a guiar nossos filhos com sabedoria e paciência. Ele nos mostra que, ao invés de tentar criar um ser humano perfeito, devemos ensinar nossos filhos a dependerem dele e a confiarem no seu amor e na sua direção. Devemos instruir nossos filhos a viver um dia de cada vez, confiando que Deus está cuidando de cada detalhe. O que alguém que está criando um filho, alguém que está auxiliando um ser humano a se formar, precisa entender é que, ao invés de tentar criar um ser humano perfeito, melhor seria usar toda a sua energia para criar um ser humano capaz de lidar com suas próprias falhas quando necessário. O mundo pode ser um lugar melhor e a saúde mental das pessoas pode estar cada vez mais aprimorada. E isso começa com os nossos pequenos, ou seja, começa com a nossa criação. Precisamos ensinar nossas crianças a viverem um dia de cada vez, respeitando os outros e a si mesmas, e sabendo que vão falhar sempre, mas que reconhecer isso e procurar melhorar é sinal de caráter e de maturidade. Eu dei alguns exemplos específicos aqui, mas o fato é que viver um dia de cada vez é uma prática que pode ajudar qualquer pessoa, em qualquer momento da vida, em qualquer experiência que a pessoa esteja vivenciando. Viver um dia de cada vez, buscando sabedoria no Senhor, preenchendo nossos dias com coisas positivas que nos deem esperança e motivação, é fundamental. Inclusive, eu convido você a se inscrever lá no meu outro canal, o Minuto Reflexão, onde eu posto mensagens que edificam, que abençoam e que te ajudam a ter uma qualidade melhor de vida, que tem ajudado muitas pessoas que buscam por uma saúde mental. Meu querido irmão, minha querida irmã, busque sempre uma maneira de enxergar a ação de Deus no seu dia a dia, nos mínimos detalhes, pois o único momento que nós temos é o aqui e agora. Deus nos entrega cada dia, e cada novo dia é uma oportunidade de recomeçar e fazer o que é certo, de realmente viver a palavra de Deus. Se você está passando por momentos difíceis, ou se você conhece alguém que esteja, deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários. Nós vamos interceder uns pelos outros e buscar em Deus a força que precisamos para viver um dia de cada vez. Nesse momento eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida e pelas bênçãos que recebemos de Ti, mesmo quando não percebemos. Louvamos Teu nome pela Tua misericórdia e pelo Teu amor incondicional. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que permitimos que a ansiedade e o medo dominem nossos corações. Perdoa-nos por não confiarmos plenamente em Ti e por não entregarmos nossas preocupações em Tuas mãos.
Hoje, clamamos pela tua ajuda para aprendermos a viver um dia de cada vez. Ajuda-nos a focar no presente e a encontrar alegria e paz nas pequenas coisas da vida. Dá-nos sabedoria para lidar com nossas preocupações e força para enfrentar cada desafio com coragem e fé. Eu quero interceder, meu Deus, por todos aqueles que deixaram seus pedidos de oração aqui nos comentários. Eu peço por aqueles que estão enfrentando ansiedade, problemas familiares, dificuldades financeiras, problemas de saúde e quaisquer outros tipos de tribulações. Que o Senhor esteja presente em cada uma dessas situações, trazendo conforto, solução e paz. Fortalece-nos para vivermos um dia de cada vez, confiando que Tu estás no controle de tudo. É por isso que eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus guie a sua vida e que você possa viver cada dia com fé e esperança. Antes de encerrar, eu quero informar que já estão abertas as inscrições para o nosso 6º encontro de casais, Casamento Firmado na Rocha, que será em novembro de 2024, aqui em Belo Horizonte. Se você deseja experimentar um tempo de avivamento no seu casamento, um tempo favorável no seu relacionamento conjugal, eu convido você a estar conosco aqui nesses dias. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado um link para você clicar, receber todas as informações e garantir a sua vaga. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar o dia de alguém. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Nessa nova semana, eu quero trazer uma mensagem poderosa para a sua vida. O mar vai se abrir. Deus está preparando o caminho para você passar. Mas existe uma condição. Você precisa dar o primeiro passo. A Bíblia nos mostra isso de forma muito clara. Quando o povo de Israel estava diante do Mar Vermelho, parecia que não havia saída. Atrás deles estava o exército egípcio, prontos para destruí-los. E à frente, o mar, impossível de atravessar. Talvez você esteja se sentindo assim nesta semana, sem saída, encurralado entre problemas e dificuldades que parecem impossíveis de superar. Mas assim como Deus abriu o Mar Vermelho para o povo de Israel, Ele também vai abrir o caminho para você. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Ele não te colocou nessa situação para te deixar sozinho. O que você está enfrentando agora é apenas um capítulo da sua história. Deus está no controle e o milagre está mais perto do que você imagina. Se você está esperando pelo milagre de Deus, escreva aqui nos comentários pela fé. O mar vai se abrir. Amém? Vamos compartilhar a nossa fé uns com os outros. Sabe, irmãos, muitas vezes, quando estamos diante de um grande desafio, nossa primeira reação é o medo. E é natural. O medo paralisa, nos faz duvidar daquilo que Deus pode fazer. Foi assim com os israelitas. Diante do mar, eles começaram a questionar Moisés. Por que nos tirou do Egito? Era melhor termos ficado lá do que morrer aqui. Eles estavam com tanto medo que preferiram voltar à escravidão do que enfrentar o desconhecido. Mas Moisés, com sua fé inabalável, disse ao povo, em Êxodo capítulo 14, versículo 13, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje. E essa é a mensagem para você hoje. Não tenha medo. Permaneça firme, porque o Senhor está prestes a agir na sua vida. Talvez as águas ainda não tenham se movido, mas isso não significa que Deus não está trabalhando.
Às vezes, o maior desafio não é esperar pelo milagre, mas acreditar que ele virá, mesmo quando tudo ao redor parece dizer o contrário. Você pode estar se sentindo pressionado, sem forças, vendo todos os problemas se acumularem, sem enxergar uma solução. Mas Deus é especialista em abrir caminhos onde não há. Ele não te trouxe até aqui para desistir. Ele não te permitiu chegar até esse ponto da sua vida para te abandonar no meio do caminho. Deus te trouxe até aqui porque Ele tem um plano maior, um propósito que vai além do que você pode ver agora. Essa nova semana é a oportunidade de você confiar mais uma vez. O mar vai se abrir, mas você precisa continuar avançando. Não pare diante dos desafios. Deus está esperando que você dê o passo de fé. Foi o que aconteceu com os israelitas. Enquanto Moisés erguia sua vara e clamava ao Senhor, o vento começou a soprar e as águas começaram a se dividir. Mas o milagre só foi completo quando o povo começou a caminhar em direção ao mar. Eles não esperaram para ver tudo resolvido. Eles deram o primeiro passo e confiaram que Deus os guiaria. E é isso que Deus espera de você hoje, que você dê o seu passo de fé, mesmo sem saber como o mar vai se abrir, mesmo sem ter todas as respostas. Ele vai te guiar, Ele vai te sustentar, e você vai atravessar esse mar em terra seca. Deus está no controle. O que parece impossível para você é simples para Deus. Ele conhece o caminho, Ele vê além do que você pode enxergar, e Ele está te preparando para algo muito maior. Agora, eu peço que você se inscreva no canal Minuto com Deus, se você ainda não está inscrito, e ative as notificações, para não perder nenhum momento de fé e inspiração. Deixe o seu like também, porque isso ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas. Nós podemos ver nessa história do Mar Vermelho que Deus não apenas abriu o mar, mas Ele destruiu os inimigos de Israel no processo. Aqueles que estavam tentando destruir o povo de Deus foram engolidos pelas águas. Isso nos mostra que, além de abrir o caminho, Deus também elimina os obstáculos que tentam nos impedir de avançar. Aqueles problemas que você acha que são insuperáveis, aquelas pessoas que se levantaram contra você, tudo isso será resolvido no tempo certo. Deus está cuidando de cada detalhe. Sua única tarefa é confiar nele e continuar caminhando. Então, ao longo desta semana, lembre-se, o mar vai se abrir. Você pode estar no meio da luta agora, mas o livramento está a caminho. Deus já está preparando a sua vitória. Não deixe o medo te paralisar. Não olhe para o tamanho do mar à sua frente. Olhe para o tamanho do Deus que está com você. Ele é fiel para completar aquilo que começou. Se Ele te trouxe até aqui, Ele vai te fazer passar para o outro lado. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, pois agora, antes de encerrar, eu vou fazer uma oração para que essa nova semana seja marcada por milagres, pela ação poderosa de Deus na sua vida. Amém? Vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento nós nos reunimos em Tua presença para Te agradecer. Obrigado, Senhor, por essa nova semana que está começando. Obrigado pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, pela nossa saúde. Ó Deus, por cada oportunidade que o Senhor nos dá de recomeçar. Sabemos que cada dia é um presente e somos gratos por essa chance de viver, de aprender e de caminhar mais próximos de Ti. Te agradecemos pela semana que passou, mesmo com todos os desafios que enfrentamos, porque sabemos que em tudo o Senhor tem um propósito. E agora, Senhor, te agradecemos por essa nova semana que se abre diante de nós, cheia de oportunidades, que sejamos melhores e que possamos caminhar conforme a Tua vontade. Queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados, por tudo que fizemos, que falamos e até mesmo por aquilo que pensamos que não agradou ao Teu coração. Nos purifique de toda a iniquidade
limpe o nosso coração de toda amargura, tira de nós a falta de perdão e todo pensamento contrário que nos afasta de Ti. Te pedimos perdão pelas vezes em que nos afastamos dos Teus caminhos, em que duvidamos da Tua providência e em que permitimos que o pecado tomasse conta das nossas ações. Reconhecemos que somos falhos, Senhor, mas confiamos no Teu amor e na Tua misericórdia, que são infinitas. Lava-nos com o Teu sangue e renova em nós um espírito reto. Diante da Tua palavra, eu quero orar por todas as pessoas que estão me ouvindo agora, pedindo que o Senhor abra o mar diante deles. Eu creio que o Senhor tem poder para abrir os caminhos de cada um nesta semana. Que o Senhor nos dê a coragem de seguir em frente, de dar o nosso passo de fé, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Que possamos confiar plenamente no Teu poder, sabendo que o Senhor nunca nos abandona e que o Teu plano é perfeito. Derrama sobre nós a Tua paz, ó Deus, a paz que é suficiente para acalmar as nossas tempestades, e nos dê a Tua força para que possamos continuar caminhando, mesmo diante dos maiores desafios. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo feito aqui nos comentários nesse momento. O Senhor conhece cada coração, cada necessidade, cada clamor que está sendo levantado a Ti. Eu oro por aqueles que estão enfrentando enfermidades. Eu peço a Tua cura. Restaura o corpo, a mente e a alma dessa pessoa. Eu oro por aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, Deus. Peço que o Senhor abra portas de emprego, traga provisão, traga estabilidade a essa família. Eu coloco diante de Ti todos aqueles que estão enfrentando problemas em seus lares, conflitos em suas famílias, crises em seus relacionamentos. Eu peço que o Senhor traga reconciliação, perdão, amor e paz. E eu peço também por aqueles que se encontram perdidos, desanimados, sem esperança, que o Senhor seja a luz que guia essa pessoa de volta ao caminho certo. Eu apresento diante de Ti cada pessoa que está me ouvindo agora. Que o Senhor toque profundamente cada vida, renove as forças daqueles que estão cansados, traga consolo aos que estão aflitos e derrama as Tuas bênçãos sobre cada pessoa, sobre cada lar. Que cada um sinta a Tua presença de forma real nessa semana, que eles possam experimentar o Teu poder e a Tua graça em todas as áreas de suas vidas. Seja com cada um, Senhor, guiando essa pessoa em cada decisão, protegendo ela de todo mal e sustentando ela com o Teu amor incondicional. Eu Te agradeço mais uma vez, porque sabemos que o Senhor já está agindo em nossas vidas. Eu creio, pela fé, que o Senhor já está abrindo o mar e preparando o caminho. Nós cremos no Senhor, confiamos em Ti e declaramos que somos mais que vencedores em Cristo. Que o Teu nome seja glorificado em tudo o que fizermos nessa semana e que possamos ser testemunhas vivas do Teu amor e da Tua fidelidade. É no nome poderoso de Jesus que nós oramos, crendo que já recebemos a vitória. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Antes de encerrar, eu quero reforçar com você o convite para que você venha participar conosco do encontro de casais, casamento firmado na rocha. Imagine você e seu cônjuge sendo ministrados em um final de semana através da palavra de Deus, recebendo palavras específicas direcionadas por Deus para o seu casamento, para o seu relacionamento conjugal, para a reconstrução da sua família. Em novembro de 2024, nós estaremos realizando a 6ª edição do Encontro de Casais, Casamento Firmado na Rocha. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado um link para você clicar, receber todas as informações e garantir a sua vaga. Mas não demore muito, porque as vagas são limitadas.
Compartilhe essa mensagem com seus contatos, com seus grupos de WhatsApp, com as pessoas que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz de Cristo esteja com você. Hoje eu quero falar sobre a fidelidade de Deus. Mesmo em meio às nossas maiores tragédias, às nossas maiores dificuldades. E para isso, vamos usar a história de Jó como exemplo. Provavelmente você já ouviu falar sobre Jó. Um homem que passou por desafios inimagináveis, mas que mesmo assim manteve sua fé inabalável em Deus. Jó era um homem íntegro, temente a Deus e que se afastava do mal. Ele tinha uma vida próspera, com muitos bens, uma família grande e uma saúde invejável. Mas em um momento de provação, tudo isso lhe foi tirado. Ele perdeu seus filhos, suas posses e, por fim, sua saúde. A Bíblia nos conta que Jó ficou tão doente que sua pele estava coberta de feridas, e até seus amigos questionaram a razão de tanto sofrimento. Mas apesar de tudo, Jó permaneceu fiel a Deus, mesmo quando não entendia o porquê de estar passando por aquilo. A pergunta que muitas vezes nos fazemos é: por que Deus permite que enfrentemos dificuldades tão grandes, mesmo sendo fiéis a Ele? A resposta não é simples, mas a história de Jó nos ensina algo muito importante. Deus nunca nos abandona, mesmo quando estamos atravessando o vale da sombra da morte. Ele está presente em nossas dificuldades e sua fidelidade não falha. Mesmo que não entendamos o motivo pelo qual estamos sofrendo, podemos ter a certeza de que Deus está conosco em todo o tempo. Jó não sabia o que estava acontecendo no mundo espiritual. Ele não sabia que seu sofrimento fazia parte de uma prova que Satanás havia colocado diante de Deus, para ver se Jó permaneceria fiel. Mas Deus, em sua sabedoria, permitiu que Jó fosse testado, sabendo que ele seria fiel até o fim. E no final, Jó não apenas passou pela prova, mas foi abençoado de forma ainda maior do que antes. Agora pense comigo, quantas vezes nos encontramos em situações como a de Jó, onde parece que tudo ao nosso redor está desmoronando. Perdemos coisas ou pessoas que amamos, enfrentamos doenças, dificuldades financeiras, problemas no trabalho ou na nossa família, e nos perguntamos: por que isso está acontecendo comigo? Mas assim como Jó, precisamos confiar que Deus tem um propósito maior, mesmo em meio à dor. Precisamos lembrar que a fidelidade de Deus não depende das circunstâncias, e Ele é fiel mesmo quando tudo parece estar perdido. Se inscreva no canal Minuto com Deus se você ainda não está inscrito e ative as notificações para não perder nenhum momento de fé e inspiração. Deixe o seu like também, isso ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas. E se você está passando por um momento de dificuldade e precisa de uma palavra de encorajamento, escreva aqui nos comentários: eu confio na fidelidade de Deus. Amém? Escreva isso pela fé. Vamos compartilhar a nossa fé uns com os outros. Irmãos, a história de Jó nos ensina algo muito poderoso. Mesmo quando tudo parece estar perdido, Jó continuou adorando a Deus. Em Jó, capítulo 1, versículo 21, ele disse: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Que fé incrível! Mesmo sem entender o motivo de tanto sofrimento,
Jó reconhecia que Deus estava no controle. E essa é a mensagem para você hoje. Deus está no controle da sua vida, mesmo em meio às dificuldades. Pode ser que você esteja atravessando um deserto, enfrentando perdas, dor, confusão, mas Deus é fiel. Ele não te abandonou e nunca vai te abandonar. Jó também nos ensina que é normal questionarmos e até mesmo nos entristecermos em meio ao sofrimento. Em vários momentos, Jó questionou a Deus e expressou sua dor, mas ele nunca deixou de confiar na bondade e na fidelidade do Senhor. Muitas vezes, quando estamos no meio de uma prova, sentimos que Deus está distante, que Ele não nos ouve. Mas na realidade, Deus está mais perto do que imaginamos. Ele está nos moldando, nos ensinando a confiar mais nele e a depender da sua força. E a verdade é que, mesmo quando não vemos, Deus está trabalhando em nosso favor. Jó não sabia o que estava acontecendo no mundo espiritual, mas Deus estava cuidando de tudo. No final, a fidelidade de Deus foi manifesta de forma grandiosa na vida de Jó. Ele foi restaurado, suas posses foram dobradas e ele teve uma nova família. Deus não apenas restaurou o que Jó havia perdido, mas deu a ele muito mais do que ele poderia imaginar. Agora pense comigo, se Deus foi fiel com Jó, por que ele não seria fiel com você? A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O mesmo Deus que foi fiel com Jó é o Deus que está ao seu lado hoje. Ele vê suas lágrimas, conhece suas dores e está pronto para restaurar sua vida. Talvez você esteja passando por uma situação difícil, mas acredite, Deus está no controle e Ele vai te fazer atravessar esse deserto. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, pois eu vou orar pela sua vida. E é importante lembrar que a fidelidade de Deus não significa que não passaremos por dificuldades. Jesus mesmo nos alertou no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. As dificuldades fazem parte da nossa caminhada, mas a fidelidade de Deus nos garante que Ele está conosco em cada passo dessa jornada. Ele nos sustenta, nos fortalece e nos guia, mesmo nos momentos mais sombrios. Agora, antes de encerrar, eu quero fazer uma oração por você que está ouvindo essa mensagem. Vamos juntos clamar pela fidelidade de Deus em nossa vida. Amém? Vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus e meu Pai, nesse momento queremos te agradecer pela tua fidelidade. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado por termos a oportunidade de te buscar, de ouvir tua palavra e de sermos fortalecidos por ela. Obrigado por mais um dia de vida e por cada bênção que o Senhor tem derramado sobre nós, mesmo em meio às dificuldades. Agradecemos pela tua presença constante em nossas vidas, pelo teu cuidado, pelo teu amor e por cada livramento, grande ou pequeno, que recebemos diariamente. Sabemos que sem ti nada seríamos e por isso te agradecemos de todo o nosso coração. Pai, eu também quero pedir perdão pelos nossos pecados. Perdoa-nos por tudo aquilo que fizemos, falamos ou pensamos que não te agrada. Perdoa-nos por nossa falta de fé, por nossas dúvidas, por nossas atitudes que nos afastam de ti. Purifica os nossos corações, Senhor, e nos ajuda a andar conforme a tua vontade. Sabemos que somos falhos, mas também sabemos que a tua graça é maior do que qualquer pecado. Lava-nos com o teu sangue e renova em nós um espírito reto. Senhor meu Deus, nós oramos agora por aqueles que estão enfrentando dificuldades, assim como Jó enfrentou. Pedimos que a tua fidelidade se manifeste na vida de cada um que está ouvindo essa mensagem. Que o Senhor fortaleça aqueles que estão cansados, restaure a fé daqueles que estão abatidos
e traga paz aos corações aflitos. Sabemos, Pai, que o Senhor nunca nos abandona e que mesmo em meio à dor, o Senhor está conosco, nos sustentando. Pedimos que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar o Teu agir, mesmo quando não entendemos o porquê de estarmos passando por tantas lutas. Senhor, queremos Te entregar cada pedido de oração que está sendo feito aqui agora. Sabemos que muitos estão clamando por cura, por libertação, por uma porta de emprego, pela restauração familiar, por uma resposta. Eu te peço que o Senhor ouça cada um desses pedidos e que, conforme a Tua vontade, atenda a cada necessidade. Sabemos que Tu és fiel, que o Senhor tem o melhor para cada um de nós e que mesmo no silêncio, o Senhor está trabalhando em nossas vidas. Eu oro por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, que o Senhor derrame bênção sobre cada vida, que o Senhor traga paz, alegria, saúde e prosperidade, que cada um sinta a Tua presença de forma real e poderosa e que ao longo desses próximos dias, essa pessoa possa testemunhar o Teu agir. Que o Senhor os proteja de todo mal, os guie em cada decisão e os fortaleça em cada desafio. Nós Te agradecemos pela Tua fidelidade. Sabemos que o Senhor é fiel em todo o tempo e por isso podemos descansar em Ti. Mesmo em meio às dificuldades, confiamos que o Senhor está no controle e que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam. Obrigado por nunca nos abandonar, por sempre estar conosco e por nos guiar em cada passo da nossa caminhada. É por isso que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Antes de terminar, é com muita alegria que eu quero convidar você e o seu cônjuge para o nosso próximo encontro de casais. Vai ser um tempo muito especial de comunhão, de aprendizado e de renovação dos laços de amor e de compromisso. Se você deseja fortalecer ainda mais o seu casamento, aprender como construir uma relação saudável e firmada em Cristo, esse encontro é para você. Prepare-se para momentos de inspiração, trocas de experiências e, claro, aquela porção espiritual que somente o Espírito Santo pode nos conceder. Marque essa data na sua agenda, 15 a 17 de novembro de 2024, e venha participar desse momento transformador, casamento firmado na rocha. Eu espero por você. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.